É sempre um prazer estar com vocês. Como anunciado, nós vamos hoje, vou falar um pouquinho, fazer uma introdução daquilo que nós vamos chamar de graus de aprofundamento na consciência crística. Ou seja, nós nos tornarmos como Cristo. Talvez quando você ouça isso, fique a pensar: mas será possível que alguém aqui, nesse momento, possa ser como Jesus Cristo? E eu digo para vocês que essa é a minha busca, a minha dedicação e a minha fé. Se eu não cresce que é possível ser como Jesus, eu não o seguiria. Se eu achasse que tudo isso fosse parte de um mito, de uma utopia, eu jamais me dedicaria ao estudo da palavra, à oração e muito menos ao trabalho de anunciar esse evangelho, de anunciar essa proposta de vida. Eu creio plenamente que isso é não só possível, como deve ser a meta de todo cristão. O cristão que não tem por meta ser como Cristo, ele não sabe nada de Jesus. Ele não sabe nada da doutrina de Jesus, dos ensinos apostólicos. Aquele que mergulhou, estudou, analisou, meditou, buscou revelação dos evangelhos e das cartas apostólicas, ele está conscientizado que a sua meta de crescimento e aprofundamento é ser como Cristo. Vocês acham que Paulo falou que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Será que ele falou isso à toa? Será que falou por falar? Será que estava mergulhado numa utopia e num ilusionismo sem tamanho? Teve o apóstolo uma ideia mítica para passar para todos aqueles que rodeavam ele? Não. É esse mesmo apóstolo que chega ao fim dos seus dias, conscientizado desta verdade, e diz: acabei a carreira. Interessante. Ele tem conscientização que acabou o processo de caminhada com Cristo na terra, e acabou o processo de ensino, o seu trabalho, o seu ministério na terra, antes mesmo de morrer. Ele está vivo enquanto escreve, ou pede para alguém escrever: acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora, o restinho de tempo agora, que eu não sei se é um dia, uma semana, 15 dias, um mês, me aguarda a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, no dia do encontro com ele, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Olha que coisa extraordinária. Crendo nesse propósito, crendo nessa verdade, absorvendo o evangelho de todo o meu coração, é que eu tenho passado aqui 18 anos ensinando as palavras de Jesus. 18 anos instruindo irmãos e irmãs. Obviamente, eu não sou o responsável pelo crescimento de ninguém. Eu não sou o responsável pela prática de ninguém. É minha responsabilidade, é meu chamamento, é uma vocação que Deus me deu. E isso é meu, individual, está em mim. Há um impulso, há uma força espiritual que me leva a anunciar o evangelho, a pregar o evangelho, a ensinar o evangelho. E essa é a minha missão, ela acaba aqui. Eu já fui criticado por não pegar no pé dos irmãos, fui criticado por não criar dogmas e regimentos internos, fui criticado por muitas coisas, mas essa não é a minha missão.
Essa é a missão daqueles que estão institucionalizados. Essa é a missão daqueles que querem prender pessoas. Esta é a missão daqueles que querem convencer pessoas de ficar toda a vida perto deles. Não é a minha missão. A minha missão é a missão do Cristo. Eu vivo na consciência crística. E a missão do Cristo não é prender você, é libertar você. A missão do Cristo não é impor a você nada, até o jugo que fala da conectividade com Ele, você já aprendeu aqui comigo que Ele não coloca sobre ninguém. É você e eu que temos que tomar o seu jugo e aprender dele, cabe a nós. Ele não coloca jugo sobre ninguém, não obriga ninguém. Então, eu venho nessa noite levar os amigos de Jesus, não só aqueles que estão aqui na casa, mas aqueles que nos assistem na sua casa, aqueles que estão longe. Dentre estes, quero destacar aqui o nome do nosso irmão Rodolfo, um grande amigo, um querido amigo, que passou por aqui 1 ano e meio, e foi suficiente para ele adquirir maturidade espiritual. Adquiriu, é mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos que ele esteve aqui conosco, adquiriu tal consciência espiritual que foi para Francisco Beltrão e lá formou um grupo de amigos de Jesus e atua constantemente em nome de Jesus, desejoso, faminto de toda a palavra de Deus. Me manda mensagem, de vez em quando chega uma mensagem dele e vai aqui o meu abraço, o meu carinho. Eu já disse para ele e digo para vocês, são pessoas desta estirpe, deste quilate, que faz com que o nosso trabalho tenha uma recompensa, a amostragem da recompensa. Porque sabe qual é a recompensa que eu tenho se você for parecido com Cristo? A recompensa que eu tenho é a alegria de ver que o meu trabalho não é vão no Senhor. Essa é a recompensa. Porque não quero nada seu. Não busco nada em você no sentido do que você possui. Não. Vocês me são testemunhas que durante esses 18 anos aqui nada pedi para vocês. Para nenhum de vocês. Não devo nada a nenhum de vocês que estão aqui essa noite, nem àqueles que não estão aqui. Aqueles que porventura, ainda com a mente fechada, institucionalizada, na caixinha, entendeu? Acham que o pastor tem que estar andando de casa em casa, visitando irmãos, ajudando aqui e ali, irmãos que às vezes não saem nunca da rotina, são como aquele hamster na gaiola, que corre na mesma rodinha o tempo todo sem sair do lugar. Tem irmãos que acham que a gente tem que andar lá na casa deles, cuidando deles. Essa não é a missão, não a minha. Não foi para isso que Jesus me chamou. Não, mas irmão, se a gente estiver doente, tu não vai visitar. Se tu me chamar, eu vou. Se tu precisar de conselho e me chamar, eu te atendo. Agora eu não vou andar na tua casa. Sabe por quê? Tu vai aonde queres, a hora que queres, e tu vem aqui quando tu queres. Por que que eu tenho que andar atrás de ti? Tem cabimento uma coisa dessa? Tu queres passar lá na praia 15 dias, tu vai lá e passa 15 dias. Não estou contrariando nada não, só estou te ensinando. Entendeu? Tu queres passar 15 dias na praia, tu pega e vai. Tu não deve satisfação nenhuma. Por que que eu tenho que andar lá na tua casa para ver se tu estás em casa, na praia, no hospital? Não. A Escritura ensina exatamente diferente disso. Isso aí é o que aprendemos dentro da caixa. Você entende quando eu falo assim? Eu quero tirar da minha linguagem a palavra religião. E quando eu falar aqui instituição, caixa, você vai entender o que eu estou falando. Ok? Porque nós vamos agora para outro nível de entendimento. Certo? Então aqueles que aprenderam dentro da caixa, eles têm essa mentalização que o professor, o líder, o mestre, o profeta, o pastor tem que andar o tempo todo atrás dele. Irmão, Jesus não andava atrás dos discípulos o tempo todo, não. A Escritura diz que Jesus levantava bem cedinho, madrugando. Ele levantava, o sol ainda não havia saído. E ele ia para um lugar secreto orar. Aliás, nesta introdução é disso que vamos falar também. Ele ia para um lugar secreto orar. E quando já o sol saía e os seus discípulos
E eu estou falando daqueles mais chegados, inclusive aqueles que ele chamou de apóstolos. Eles se levantavam, eles tinham que sair procurar onde Jesus estava. Jesus não ia atrás dele ver onde eles estavam. Era eles que iam atrás de Jesus, ver aonde Jesus estava. E aí, muitas vezes o encontraram no horto, lá naquilo que é conhecido como o Monte das Oliveiras, ou Jardim das Oliveiras. Encontraram ele lá. E aí então começaram a habituar, só quer encontrar Jesus cedinho, é lá no horto. Porque foram se acostumando com os hábitos, com as atitudes, com a vida dele, com a agenda dele. Interessante, muitas vezes ele saía de uma cidade para outra e não tinha uma agenda, nem um anúncio, ó irmãos, amanhã eu vou estar ali em Samaria. Jesus não tinha isso. As pessoas tinham que andar atrás de Jesus e perguntar, onde é que ele está? Viram Jesus hoje? Encontraram Jesus hoje? Você sabe para onde que ele foi? Alguém lá disse, eu vi ele passando por aqui. E para onde foi? Foi naquela direção lá. O outro, olha, eu não sei, mas eu ouvi uns boatos de um pessoal que está vindo de Samaria, que viram ele lá na entrada de Samaria. E as pessoas caminhavam, você entende? Ele está lá em Gaspar, e as pessoas iam lá em Gaspar, porque entendiam o que ele tinha para servir, e queriam o que ele tinha para servir. Ora, amados, como vou eu, Adilson Miandes, ficar correndo atrás de vocês para ver quem quer aprender? Eu vou copiar o meu mestre. Eu vou agir como o meu mestre. Se você acha que Deus me deu alguma coisa para servir para você, se você entende que Deus confiou um serviço, um ministério, um serviço a mim, e me habilitou, me capacitou na energia do divino. Ai, meu Deus, que é isso, é espiritismo. Querido, no Espírito, como tu aprendesse, no Espírito Santo de Deus, é energia de Deus. Se você entende que Deus me deu isso, e que lançou luz sobre a minha consciência, para entender as Escrituras e passar para você viver, primeiro para eu praticá-la, o que eu tenho feito com toda a minha dedicação. E se você entende que isso veio de Deus, o que tem é de Deus, ande você atrás de mim, cuide você de mim. Eu poderia usar das Escrituras para te pedir muitas outras coisas aqui essa noite, mas eu vou te poupar disso. Eu não quero o resto. O restante que eu digo aqui, eu poderia exigir de você. Você ia se assustar aqui essa noite, mas eu não vou fazer isso. Eu vou preservar você e vou dizer, Deus, eu sei dos meus direitos em ti, mas eu não vou exigir. Eu perdoo e eu não quero, e eu abro mão, Senhor, dependo só de ti, e ponto final. Mas eu poderia exigir de ti que me ouve, entendeu? Olha só que coisa interessante é a Escritura. Então, introdução aos graus de aprofundamento na consciência crística. Passo número 1. Ninguém vai se aprofundar em Cristo e ter conhecimento de Jesus se não orar. Se não orar. Aquele que não tiver um tempo para Deus, e eu estou falando de tempo de qualidade, porque o que mais se vê aí, eu orei, eu estava lavando a louça e eu desejei. Aprenderam que desejo é oração, então agora ficaram relaxados na intimidade. Não tem tempo de comunhão com Deus, não tem tempo para Deus. Estão como Marta, servindo a Jesus em meio aos afazeres da vida, e não tem nenhuma intimidade. É preciso ter intimidade com o Senhor. Então, aprenda nessa introdução do grau de aprofundamento da consciência crística. Quem é um cristão de verdade? Ora. Mas não é, como eu estou dizendo, não é aquela oração que é, eu estava lá, irmão, e eu... Não. Eu estou falando de se levantar
e ter um tempo de intimidade com Deus, um tempo reservado para aquilo, um tempo de qualidade, onde você vai afastar todo o seu pessoal. Seus meninos vão saber que aquele momento é para Deus. Sua esposa vai saber que aquele momento é para Deus. Seus amigos vão saber que naquele momento você está com Deus. Naquele momento você não atende telefone. Naquele momento você não recebe amigos. Naquele momento você está com Deus. Qual o horário do dia, irmão? Não sei. Você é que sabe quanto pode reservar e qual período você vai reservar para Deus. Como eu disse, Jesus levantava ainda madrugada e ia para o seu momento com o Pai. Se você quer ser como Jesus, quer se desenvolver na consciência crística, você tem que ter o seu tempo de qualidade com Deus. Se você não fizer isso, você não vai ter intimidade. Não adianta, você pode falar o que quiser para mim, não vai alcançar intimidade com Deus. Outro detalhe, você precisa ler ou ouvir a palavra de Deus. Por que ler ou ouvir? Porque tem pessoas que não sabem ler, então elas precisam ouvir. Você que sabe ler, tem que ter um tempo, nesse tempo de qualidade com Deus, você precisa ler a Escritura. Não tem como se aprofundar na consciência crística se não ler. Se você sabe ler e não lê, você é preguiçoso. E nenhum preguiçoso vai entrar no reino de Deus. Ô irmão Deus, agora pegou pesado. Mas é a verdade. Jesus disse, onde está escrito, irmão Deus? Pesquisa você. Entendeu? Jesus disse, o reino de Deus é possuído à força, ou com esforço. O reino de Deus, a gente se apossa dele com força, com esforço, com energia, com desejo profundo. O sujeito não gosta de ler a Bíblia e quer ter consciência crística, não vai ter. Vai seguir qualquer outra consciência, menos a consciência crística. Se você quiser ser como Jesus, você precisa ler a Bíblia. Irmão Adilson, eu não sei ler. Então você vai pedir para alguém que sabe ler para você. Você vai frequentar as reuniões e vai prestar muita atenção. Você vai ter que ter atenção redobrada naquilo que é falado, naquilo que é ensinado. Porque essa bem-aventurança, ela tanto vem pelo ler quanto pelo ouvir as Escrituras. E isto também está escrito. Então é só você, entende, se dedicar a ouvir. Você não sabe ler, mas você tem amigos, você tem filhos, você tem irmãos, você tem pai, mãe, você tem netos. Recentemente eu estava sem óculos e não consegui ler, chamei a Bruninha. A Bruninha já está lendo maravilhosamente bem. E já foi até uma bênção, porque ela leu e eu perguntei para ela, e você entendeu o que leu, filha? E ela disse, eu entendi. E eu pedi para ela explicar o que leu, e ela me explicou. Ela me explicou com entendimento. Olha só. Então, se você não sabe ler, peça para alguém ler para você. Amém, irmãos? Então, não há como nos aprofundar em Cristo. Eu separei um texto aqui, não vou ler. Não dá como nós nos aprofundarmos em Cristo se nós não tivermos uma vida de oração, não tivermos um tempo de qualidade com Deus, em oração, e também não lermos as Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras. Amém, irmãos? Agora eu separei alguns pontos que eu quero tocar dentro desse assunto. Primeiro, eu criei aqui o que eu vou chamar de um método. Um método
que é uma sigla e 3 palavras. A sigla é O-A-O. Que eu quero aqui colocar como ouvir, aprender e obedecer. Para eu não estar falando toda hora, temos que ouvir, temos que aprender e obedecer, então vai ficar a sigla aí, vocês vão gravar a sigla, tá? O-A-O. Ouvir, aprender e obedecer. Esse é o segredo. Tem um problema com a oração. A maioria das pessoas tem dificuldade de orar, porque elas pensam que orar é falar o tempo todo. Tem gente que já perguntou para mim, irmão Adilson, quanto tempo eu devo orar? Querido, oração não é marcado tempo, a gente não põe no cronômetro. Entendeu? Não põe no cronômetro. Orar, irmão, tu consegue orar 1 hora? Isso não é uma pergunta que se deve fazer, porque a gente não deve ficar falando de quanto tempo ficou na presença de Deus. Até para não parecer orgulhoso, né? Tem gente que fica lá de joelho, de castigo, falando um blá 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 direto, 2, 3 horas, para depois dizer que teve 3 horas de oração. Oração não é isso. A oração, eu entro na oração, no meu tempo de qualidade com Deus, na minha intimidade com Deus, e eu não sei quando vou sair. Eu posso sair em 1 minuto, eu posso sair em 2 minutos, eu posso sair em 5 minutos. O que vai determinar a minha saída da presença de Deus é a plenitude daquilo que em Deus fui buscar. Se eu cheguei lá e eu me regozijei em Deus, e o meu coração está repleto da glória de Deus, você sabe o que é glória de Deus? A glória de Deus é a bondade de Deus. Você sabia disso? Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse: eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu vou colocar minha mão sobre ti e vou deixar passar diante de ti toda a minha bondade. A glória de Deus é a bondade de Deus. Então, se eu estou ali envolto à glória do Senhor, a bondade do Todo-Poderoso, inundou meu ser, eu de repente já saio dali, entende? Espalhando para os outros toda essa graça que sobre mim veio. Não tem um cronômetro, não tem porque eu ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. O tempo vai se definir pelo próprio encontro. Como quando 2 amigos se encontram e começam a conversar e a trocar ideias e a testemunhar da própria vida. Assim deve ser a oração. Detalhe, na oração devemos ouvir. Tudo que eu tratar aqui no método OAO refere-se à oração e à leitura da Bíblia. Tudo. Então, primeiro, eu devo ouvir. Há um problema grande, a maioria das pessoas vai orar e não ouve. Não ouve, porque falam o tempo todo. Quando você sai com um amigo e o amigo fala e não para de falar, às vezes não te dá um vazio? Você quer falar também. Você quer se expressar também. Você acha que Deus não quer falar? Você acha que Deus não quer se expressar? Você diz: olha, eu separei esse tempo para um bate-papo com o Papai do Céu. Eu agora tenho um tempo de qualidade, esse ali é reservado. Está na minha agenda, está nos aplicativos meus que despertam. Eu coloco ali para aquele tempo ser eu e Deus. E aí você chega lá e você diz: Deus, olha, estou aqui para o nosso encontro. Vim conversar um pouquinho contigo, Pai. Mas aí você fala. E o problema é que pegar um mau hábito de só pedir, pede, fica meia hora, 1 hora só pedindo coisa. Eu não sei você, eu consigo parar e imaginar o que Deus está fazendo. Eu conheço uma pessoa que tem uma amiga, eu não vou dizer o nome, porque senão eu vou entregar. Tem uma amiga que liga para ela diariamente, mas fala demais. A amiga dela.
E ela pega o telefone e fica com o telefone aqui, tá, e conversa com a gente aqui e a amiga tá lá. É isso, aquilo, aquele outro, e tá ali. E ela, de vez em quando, entende? Fica 1 hora no telefone, falando e a outra nem. Será que Deus faz o mesmo? Deus não faz, será que não? Vou deixar ele falando aí, que ele vai até ele acabar, eu já sei o que ele quer mesmo. Vou deixar ele falar até ele acabar, enquanto eu vou conversar com o Samuel ali. Falar com o Samuel. Entendeu? Deixa o Adilson falando aí, ele gosta de ficar falando. Entendeu? Irmão, nós precisamos parar para ouvir. Então, oração se faz com uma meditação. Entende? Busque aprender a meditar, irmão. Desligue a tua mente dos afazeres, da perturbação. Desliga a tua mente das coisas que estão no entorno. Entende? E se concentre na sua comunhão com Deus. Sereniza a tua alma. É bom lembrar que enquanto Marta estava lá afadigada, querendo agradar a Jesus, e fazia uma coisa e outra coisa, não agradou nada. Não ficou bem. Não ficou bem. Pelo contrário, servindo Jesus virou fofoqueira, servindo Jesus ficou atribulada, servindo Jesus ficou cansada, servindo Jesus ficou perturbada, servindo Jesus foi para a direção errada. O que Maria fez? Desligou-se da cozinha, desligou-se dos afazeres, desligou-se de tudo, disse que Jesus está aqui, vou aproveitar o tempo com Jesus. Assentou-se aos pés, ao chão, lá no chão, assentou-se e ficou babando, enquanto Jesus falava, enquanto Jesus ensinava, ficou tão tranquila que não deu nem importância para a fofoca da Marta. Porque quando a gente está serenizado, pacificado, tranquilo, até os que falam mal da gente, a gente já perdoa antes deles pedir perdão. Porque a consciência crística nos coloca nessa leveza. Entende? Estava dizendo que tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro, né? Podia, Maria, ela está fazendo queixa de ti. Então, não, deixa ela não entendeu. E aí Jesus é quem sai em defesa da própria Maria. Ele diz, olha, Marta, Marta, tu estás aí atarefada, fadigada, ocupada com tantas coisas, e só uma é necessária. Só uma. E Maria escolheu essa uma, a melhor parte. A melhor parte não é dar dízimo, a melhor parte não é não é pregar, a melhor parte não é cantar, a melhor parte não é tocar, a melhor parte não é congregar, a melhor parte não tem nada a ver com os rituais que nós conhecemos. A melhor parte é ouvir Jesus. Aleluia! A melhor parte é nós ouvir o que Ele está dizendo, a melhor parte é nós contemplar Jesus. A maior parte é nós tirarmos de Jesus lição para a nossa vida. Mas como vai fazer isso se nós não paramos? Como vai fazer isso se nós já viemos no ritmo dos afazeres? Se nós vivemos constantemente atribulados, atarefados na correria da vida? Como é que se faz isto? Pare. Pare. Dá um tempo primeiro para você mesmo. Primeiro dá um tempo para você. Todos os dias tire um tempo para você. Depois, inclua nesse tempo que você tira para você, Jesus. Não, Adilson, será que não está errado? Não é primeiro tira um tempo para Jesus, depois para mim? Não, que ele não tem tempo para ti, como é que vai ter para ele? Eu não tenho tempo para mim, como é que eu vou ter tempo para Jesus? Se eu não tiro nem para mim, se eu não descanso, se eu não paro, se eu não me conscientizo, se eu não reflito a respeito de mim mesmo, se eu não analiso o meu ser, se eu vou no embalo do piloto automático e não olho quem sou, como estou, o que preciso melhorar, o que já melhorei, se eu não tenho consciência de mim, vou ter consciência crística.
Não tem como. Então, antes de qualquer coisa, tire tempo para você. E no tempo que você tira para você, convide Jesus para participar. E então tire tempo para Jesus. Aí o contemple. O contemple. Não precisa falar. Não tem que estar falando o tempo todo. Contempla o Salvador. Ao contemplar o Salvador, preste atenção no que ele fala. Preste atenção no que ele faz. Preste atenção no seu modo de agir. Preste atenção nele. Olhe para ele. O profeta falou lá atrás: olhamos para ele e fomos salvos. O problema é que hoje poucos olham para ele, poucos têm tempo para ele, poucos refletem a vida com ele, poucos meditam e ouvem o que ele fala. Então, no método que estou te passando aqui, entende? Primeira coisa, vai ler a Bíblia ou vai orar, tenha tempo para ouvir. Oração não é um monólogo, oração é um diálogo. É você e Deus. Converse com Deus e deixe Deus falar com você. Entendeu? Então, ouça. Primeira coisa, ouça. Segundo, aprenda. Lamentavelmente, um grande número de pessoas vai até a presença de Deus e não aprende nada, porque não ouve. Consequentemente, se eu não ouço o que ele está falando, como é que eu vou aprender? Eu preciso dar ouvidos ao Senhor. Eu gosto da língua hebraica. Se eu tivesse recursos para parar 1 ano, eu ia ficar 1 ano só estudando a língua hebraica. A língua hebraica é extraordinária. Cada letra tem uma história. Mas não é só a letra, o desenho da letra. Se a letra tem um risquinho aqui em cima, ela tem uma história. Se tem outro risquinho para baixo, tem outra história. E se tem um para cá, tem história. Se ele vai para lá, é outra história. A letra hebraica, ela tem uma história nos seus detalhes. Nós temos no nosso alfabeto a vogal A, e é só a vogal A. Ela não tem uma história. Nós não sabemos nada da letra do nosso alfabeto. Nós falamos B, e tudo que nós sabemos é B. Tá, mas qual a história do B? Por que B? O hebraico é diferente. Se nós fôssemos falar, um exemplo, da letra A, ele ia contar uma história sobre os 3 riscos da letra A. O que está subindo tem algo, o que está descendo para formar um delta tem algo, o que está cruzando aqui, que era lá embaixo antes, entende? Tem uma história. Por que ele veio para cima? Tem uma história. Então, o alfabeto hebraico, ele tem essa história. E é interessante porque quando se lê a escritura através do hebraico, e nós temos a palavra: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Então, chamar Israel, quando nós ouvimos isso, quando a palavra ouça está ali, ela tem uma história magnífica e ela incorpora essas 3 ações. Não é só ouvir, mas ela incorpora nela o ouvir, o aprender e o obedecer. Então, quando um hebreu ouve Moisés dizer: ouça, ele já sabe, na consciência dele já está: eu preciso escutar o que ele vai falar para aprender o que ele está falando, a fim de que eu possa praticar o que ele disse. Olha que coisa extraordinária. Então, esse método aqui que eu quero que você aprenda na oração e na leitura da palavra. Primeiro, ouça. Vai orar. Fale o que você deseja falar, fala devagar. E depois escuta o que Deus tem para falar para você. Escute, ele vai falar. Ele vai comunicar ao seu coração alguma coisa. Ele vai
Ele vai fazer se acender em você a lâmpada dele. Na sua alma vai acender-se a lâmpada do Senhor. E a lâmpada do Senhor vai iluminar o mais profundo do teu ser. Você vai sair dali diferente de quando chegou. Se eu ler a Bíblia em um momento e eu não parar, eu vou fazer aquela leitura corrida. Tem gente que aprendeu, tem que ler a Bíblia toda num ano, então tem dia que eu tenho que ler 3 capítulos, 4 capítulos. Não é assim. Esquece isso tudo, joga isso fora. Entende? Que tal se você ler a Bíblia e deixar Deus te conduzir nessa leitura? Junte a oração com a leitura. E quando o Espírito acender, uma palavra, uma frase, um versículo no seu coração, fique nele. Só saia dele quando o Senhor te levar para outro. Enquanto ele ficar trabalhando em você, fique ali. Eu atendi uma congregação e durante 10 meses, eu não pensei em outro versículo. Foi Romanos capítulo 15, se não me foge a memória, eu anotei por aqui, capítulo 15, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Eu estava numa leitura, eu estava orando e pedindo a Deus orientação para atender aquele povo. E o Senhor, enquanto eu estava ali, o Senhor trouxe ao meu coração Romanos capítulo 5. Vós que sois fortes, suportai a fraqueza dos fracos. E o Senhor acendeu aquele versículo para mim. E durante 10 meses, só tinha na minha mente essa palavra. E com ela, eu conduzi uma congregação à comunhão, uma congregação dividida. Foi conduzida à comunhão e à intimidade entre irmãos. Ao ponto de chegar um dia, enquanto eu orava no templo, sozinho, o Senhor comunicou ao meu coração, disse: pode dizer para esse povo que eu tenho me agradado deles. Depois de 10 meses. Ele disse, como testemunho de que eu tenho me agradado desta congregação, fala para eles que pessoas vão sair de casa para receber aqui oração por cura, mas quando colocar o pé na porta, eu vou curar. Isso era uma terça-feira à noite e eu falei para a igreja. Falei para a igreja o que o Senhor tinha me comunicado no meu tempo a sós com Deus. E no domingo à noite, aconteceu a primeira cura. Trouxeram uma mulher, carregada pelas suas filhas, não podia andar, ela ia fazer uma cirurgia na segunda-feira. E quando ela botou o pé na porta, a alegria do Senhor tomou conta dela. E ela começou a pular e a dançar. E soltou-se das mãos das filhas e ficou ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E ela dançava e pulava pelo corredor. Uma mulher que eu estava lá no púlpito, no estrado da igreja, no palco lá, olhando para fora e vendo ela ser tirada do carro e carregada pelas filhas. Jesus a curou naquela noite, porque eu criei na palavra do Senhor no meu coração e agi como o Senhor me ordenou. Dias depois estávamos lá, e enquanto cantávamos e louvávamos ao Senhor, a irmã Célia, uma mulher que vivia numa cadeira de rodas, estava na frente aqui, e de repente a irmã Célia saltou da cadeira e começou a caminhar. Ela não enxergava e não caminhava. O Senhor deu vistas a ela e também a levantou da cadeira de rodas. Irmão Adilson, orasse com imposição de mão? Não. O Senhor fez o que Ele disse que ia fazer, que ia dar um testemunho, que tinha se agradado daquela congregação. Você sabe o que é isso? Porque nós demos tempo para Deus. Porque nós abrimos um espaço para Deus falar e ouvimos Deus falar. Então, meu amigo, minha amiga, tu, ao orar, dá tempo para Deus. Para. Relaxa antes de falar com Deus. Relaxa.
Entendeu? Relaxa. Se você não sabe meditar, hoje é fácil, você pega o YouTube, todos vocês têm celular, e pega ali algumas técnicas de meditação. Entende? Aprendam a desligar a mente do entorno e se conectar e prestar atenção nas coisas que você está se concentrando. Então leia a Escritura também na expectativa de que Deus vai trazer alguma coisa para o seu coração. Amém, irmãos? Vou agora adiantar um pouquinho aqui e colocar para vocês, eu separei aqui alguns itens com relação à Bíblia. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque a partir do próximo domingo, se Deus quiser e nós vivermos, nós vamos tratar objetivamente de cada grau de aprofundamento, 1 grau por domingo. Não sei se levamos 1 ano e meio ou 2 anos, mas nós vamos nos aprofundar dentro da vida crística. E depois, quando acabar, eu não vou mais dedicar-me só a vocês. Eu vou dedicar-me a outros que ainda não ouviram o que vocês já ouviram. E vocês, ao ouvir de Cristo, que cada um seja como Cristo e faça alguma coisa. Não espere por mais ninguém. Se mexa. Faça alguma coisa por alguém. Se envolva, porque é assim que é. Não é para ficar a vida toda nós aqui, 18 anos e nós aqui, ainda tem gente que olha e diz, eu não concordo com tudo que o Adilson fala. Tudo bem, não tem que concordar mesmo. Entendeu? Eu não aceito tal coisa. É crente manhoso. Entendeu? Eu não tenho mais tempo para manhoso. Ô irmão, você está grosseiro? Não estou, eu estou só sendo sincero. É que estão tão habituados a falar por trás as coisas, que quando há a verdade parece que o cara é grosseiro. Não tem nada de grosseiro aqui. Eu estou sendo sincero. Jesus chamou de raça de víbora, chamou de sepulcro caiado, chamou de raposa. Por que eu só dizer que é crente manhoso já está ofendendo? É porque é manhoso mesmo. Não é assim, Samuel? Eu quero ir para frente, irmãos. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Com relação à leitura bíblica, eu separo sempre um tempo, primeiro, um tempo do meu dia, todos os dias, para ler os evangelhos. Todos os dias eu separo um tempo para ler os evangelhos. Por que eu leio os evangelhos diferente do restante das escrituras? Porque o evangelho ele me mostra Cristo como modelo. Se eu quero andar como Cristo, viver como Cristo, se eu quero proceder conforme Cristo, eu preciso ler o evangelho. Eu preciso me aprofundar no evangelho. Eu preciso olhar. Mas, irmão Adilson, esses anos todos tu não leu? Eu já li o evangelho mais de 100 vezes. Muito mais. Teve mês de eu ler os 4 evangelhos uma vez a cada semana, para buscar conhecimento e entender. Mas ainda hoje, quando eu abro os evangelhos e eu faço a leitura com meditação e oração, de vez em quando sai de lá uma pérola. Acende-se algo que parece que foi forjado hoje. Pepitas de ouro celestial surgem ali em cada leitura. Então, priorize o evangelho. Você não é um cristão da antiga aliança. Você, aliás, não tem cristão na antiga aliança. Você não é da antiga aliança, você é da nova aliança. Você pertence a uma aliança feita, a um pacto feito com Deus através de Cristo. Então, priorize os evangelhos para você entender o enviado de Deus e imitá-lo. Aprenda tudo de Jesus. Valorize cada palavra que Jesus disse. Até quando ele falou sepulcro caiado, não pense que aquilo está ali à toa. Valorize essa palavra, medite sobre ela e deixa Deus iluminar para ver até onde ela vai se expandir na sua consciência.
porque ela tem valor, ok? Com os evangelhos, então, eu aprendo esse modelo que está em Cristo. Terceiro item aqui. Depois dos evangelhos, eu leio as cartas. Por que eu leio as cartas? Por que eu não vou para o Antigo Testamento? Eu vou dos evangelhos para as cartas. Porque nas cartas eu aprendo quem eu sou em Cristo. Quais os meus direitos. Isso você não aprende no evangelho. No evangelho você aprende tudo de Jesus. E nas cartas você vai aprender da sua nova vida em Cristo. Então, quando ler as cartas, você sempre leia para ouvir o que você é em Cristo. O que Cristo fez de nós. O que ele realizou na nossa vida. São as cartas apostólicas que mostram isso. Entende? Quais os direitos que temos. Até onde vão os limites do que Deus trouxe a nós. É ali que você se aprofunda no conhecimento de você mesmo em Deus, em Cristo. Então, leia as cartas. Se você lê pela manhã a porção do Evangelho para entender tudo de Cristo, à tarde leia as cartas, para que você entenda o que você é em Cristo. Leia uma de cada vez. De novo, repito, leia com oração e leia com meditação. Ao ler, não queira terminar o capítulo, vai lendo devagarinho. Leia devagar, saboreie as palavras. Faça uma planilhinha de meditação. De repente você coloca de um lado aqui na planilha cada palavra daquele versículo. No outro lado você coloca o que cada uma delas significa. E ainda pode ter uma terceira coluna, onde você coloque como você aplica aquilo em você. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa. Senão vai pegar ali, Jesus saiu daqui, foi para lá, o Pedro, o Paulo falou isso, pronto. Detalhe, não leia a Bíblia só para se informar. Como assim, meu Deus? Eu digo, tem gente que lê só para dizer para os outros que já leu. Só para dizer que já conhece. Isso é só ter informação, isso você faz com jornal. Jornal é que você lê só para se informar. Qual é a informação que tem hoje aqui? Bíblia não se lê assim. A Bíblia a gente lê para ouvir Deus falar conosco. Coloque aí. A Bíblia é uma carta de amor de um pai bondoso para com todos os seus filhos. É uma carta que o Papai do céu providenciou para nós, para orientar nós, para iluminar nós, para ensinar nós e para falar para nós o quanto nos ama. Então a Bíblia é uma carta de amor para todos os filhos de Deus. É assim que funciona. Amém, irmãos? Então não dá para chegar lá e ler correndo. Não, pare, medite a respeito. Se você ler um versículo, ou dois, ou três, medite neles. Reflita, deixa aquilo dominar você, deixa enraizar em você. Entende? Deixa aí. Pega cada detalhezinho daquele versículo, deixa ele ir trabalhando na sua consciência. Deixa aí como raios de luz, deixa penetrar até o mais profundo do teu ser. Isso vai te fazer muito bem. Detalhe: se você sair da oração ou da leitura bíblica e nada mudou na sua vida, tem algo errado aí. Você não está fazendo as coisas certas. Oração e leitura bíblica deve mudar a minha vida. Mexe comigo. Toca nas estruturas do meu ser. Essa é a grande verdade. Tá, depois das cartas tem os salmos. Então leia os salmos. Para que eu leio os salmos? Eu leio os salmos porque eles falam da grandeza de Deus. Eles me ensinam também a orar. Os salmos têm grandes orações maravilhosas, mas também me ensinam a contemplar. O salmista diz: quando eu contemplo os céus, obras da tua mão,
entendeu? Ele me ensina a olhar a grandeza de Deus, a magnificência do Altíssimo, as ações divinas na criação. E aí me colocam também em confronto com os adversários, os problemas que surgem no meu dia a dia. E os salmos me mostram como lidar com os problemas, como eu ir a Deus e conversar dos meus dilemas. Então leia os salmos, eles ensinam que tudo para uma vida de bem, para uma vida bem sucedida. É isso que os salmos fazem. Depois nós temos o livro de Provérbios. Mas irmão Deus, para aí, tu lê assim, em porção desse jeito? É assim que eu leio. Os evangelhos, as cartas, depois os salmos, depois o provérbio. Mas por que então, se tem os salmos que falam da grandeza de Deus, o que o irmão encontra em provérbio? Eu encontro em provérbios sabedoria para a vida. Não ler o livro de provérbios durante um dia todo é uma perda grande para a pessoa. No livro de provérbios eu aprendo quem eu tenho que escutar, como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer as coisas. O livro de provérbios me ensina tudo sobre a vida, sobre os negócios, sobre a família. Por isso que eu digo que quem aprende de Jesus e tem uma consciência crística, não precisa de culto de casal, não precisa do casado para sempre, não. Se der ouvido, não precisa, porque esses são paliativos para quem não ouve o evangelho, para quem não se aprofunda nas coisas de Deus. Porque alguém aprofundado nas coisas de Deus vai usar da sabedoria que Deus deixou. E o livro de Provérbios é o maior livro de sabedoria que você pode encontrar na face da terra. Existem outros, mas nenhum vai superar o livro de Provérbios. Nenhum. Em Provérbios tem de tudo que você precisa para uma vida bem-sucedida. Tudo. Se é meu desejo fazer uma leitura de Provérbios todo mês. Todo mês. Mas, irmão Deus, tu já não leu tudo? Eu li, mas eu não consegui assimilar todas as coisas que estão lá. Então eu quero ler de novo, e de novo, e de novo. E cada dia que eu termino a leitura de Provérbios, eu sou mais sábio. Mais sábio. Por último, nós temos o que é chamado as Escrituras. Eu estou usando esse termo a partir da leitura do hebraico. Então nós temos as Escrituras. Aliás, temos ainda antes das Escrituras, que são o Pentateuco e os profetas. Nós temos os livros históricos. Detalhe: livros históricos, Jó, Esther, Ruth, são livros históricos. Os livros históricos da Bíblia não é para a gente tirar doutrina, não é para a gente pegar e inventar teologia em cima dele. Esse já está dizendo, é histórico, conta a história de pessoas. E por que eu leio e quando leio os livros históricos? Porque eles são secundários para mim. Mas quando leio, o que eu busco lá? Eu busco como aquela pessoa se comportou em relação a Deus diante de situações difíceis da vida. É histórias. Histórias. No caso do livro de Jó, é uma história que talvez seja uma novela. Como assim talvez seja uma novela? Não, porque não há consenso entre os estudiosos de que Jó de fato existiu. Tem tudo para ter sido escrito por Salomão, como alguém que redigiu um filme. Mas que na lógica dos estudos, e aqui eu não vou entrar em detalhe porque não é o objetivo dessa noite, mas na lógica dos estudos, Jó é um compêndio psicológico, é algo que se dá na mente humana. Até porque a terra que lá está anunciada não existe. Entendeu? A questão do Satanás está à esquerda e à direita divina. O livro começa falando de um Satanás que provoca Jó e termina dizendo que Deus fez aquilo tudo. E agora? Então, só uma pinceladinha para os irmãos entenderem que tem coisas que nós temos que ter cuidado. Então, nos livros históricos,
nós tiramos experiências de vida. Ou seja, o livro histórico de Jó deve fortalecer a minha psique para eu ficar firme em Deus, apesar de qualquer coisa que eu passe. E não tem nada novo não, porque Jesus já falou que casa na rocha e casa na areia passa pela mesma coisa. Entendeu? Tem gente que se confunde aqui, acha que casa na areia e casa na rocha tem expectativa de intempéries diferentes. Não! A diferença está na própria casa. Uma foi construída sobre a rocha, ouvir, aprender e obedecer. E a outra foi construída na areia, ouviu, não aprendeu e não conseguiu obedecer. Não aprende, não obedece. Mas e o que veio? Veio chuva, vento e correnteza para as duas. Então cuide quando você diz, eu sirvo a Jesus, comigo não acontece. Oh, seu idiota. Contigo acontece tudo que acontece com aquele que não serve a Jesus. Entendeu? Nesses tempos de pandemia, eu escutei uma irmã. Não, e nós não pega, porque nós servimos a Jesus. Vai nessa, vai. Vai. Não pega, é? O seu sol nasce para os justos e a chuva cai na lavoura do justo e do injusto. Então, qual a diferença? A diferença é que um está firme e o outro pode ser derrubado. Aqui está a diferença. O resto é tudo conto da carochinha. Então cuide com a leitura dos livros históricos, para você não se confundir e transformar aquilo que é história em doutrina. Entre os livros históricos estão aí 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, tudo livro histórico que conta a história, já está dizendo, Crônicas de Israel, entendeu? Livro dos Reis de Israel. Mas foi o Espírito Santo que ditou, e foi nada, irmão. Foram os levitas que escreveram, entendeu? Os levitas escreveram e colocaram ali as histórias de Israel. Para quê? Para estimular o povo e mostrar como, quando alguns deles buscaram a Deus, foram ajudados, socorridos, abençoados. Quando não buscaram, que a maioria não buscou ao Senhor, aí mostra as consequências dele. A maioria não buscou. Tu pega o livro dos Reis, tem 2 bons lá, o resto é tudo tralha. Você entendeu? Aí o sujeito vai para lá e lê isso como um livro teológico, doutrinário, e transforma. É por isso que tem tanta doutrina na face da terra. Por último, as Escrituras. Nas Escrituras, o que é a Escritura? A Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E os profetas, maiores e menores. Isso é o que chamamos de Escrituras. São aquilo que Deus deu para um povo, aquilo que Deus definiu como princípio para que o seu povo tivesse o entendimento do monoteísmo. Gênesis é escrito em contestação ao politeísmo. Se os irmãos não sabem, existe um Gênesis que é antes do Gênesis da Bíblia. É o Gênesis dos Sumérios. Os ateístas, eles até dizem que Moisés plagiou, copiou o Gênesis sumério. Não é verdade. Ou então eu colocaria assim, sim e não. Não é verdade que ele plagiou, mas é verdade que ele usou do Gênesis sumério para preparar a Gênesis do povo hebreu. E ele então faz um trabalho tirando o povo hebreu do politeísmo sumério para o monoteísmo hebreu. Os sumérios olhavam a mulher como uma deusa, olhavam o sol como Deus, olhavam a lua como um Deus, o que hoje seria o xamanismo, entendeu? Que olha tudo
tudo é Deus. A árvore é um Deus, o chão, a terra é Deus, né? Aí o Moisés o que faz? Ele pega e vai mostrar para o povo hebreu que não, que Deus está antes da criação, e foi Deus quem criou o sol, foi Deus quem criou a lua, foi Deus quem criou as árvores. Então o Gênesis é uma contestação do politeísmo, mostrando que o Criador não é a coisa criada, mas que a coisa criada está sujeita ao Criador. Você entendeu? Então, quando nós vamos ler as Escrituras, nós vamos encontrar a história do Criador. Mas mais do que isso, quando leio as Escrituras, eu procuro lá, sabe quem? Cristo. Quando leio o Gênesis, porque o Gênesis não tem nenhuma função científica. Aliás, posso dizer para vocês que o Gênesis é uma escritura para criança. Tem irmão que fica discutindo Adão e Eva, Adão e maçã, né? Ele bota maçã lá, nem está falando de maçã, bota maçã lá no meio também, entendeu? E fica aquela discussão toda, mas na verdade o Moisés, ele deixou registrado, e ele estava ensinando aquilo para uma nação de escravo, que estava escravizada há mais de 400 anos na terra do Egito, nem sabiam ler. Ele viu a necessidade de deixar um registro, explicando o monoteísmo, há um só Deus, Criador de todas as coisas. É isso que Moisés estava dizendo lá. E aí como é que se fala para criancinhas espirituais? Conta a historinha de Adão e Eva. Entendeu? Onde cobra não é cobra, árvore não é árvore, fruto não é fruta. Entende? E se coloca dentro de uma visão lúdica aquilo que eles tinham condições de captar naquele momento. Mas o objetivo de Moisés era mostrar que o Criador não é a criatura. Uma coisa é o Criador e outra coisa é a criatura. Só isso. Por que eles... Se você pegar e ler o Gênesis sumério, você vai ver que vem exatamente nessa sequência. A mulher era tida como a deusa, porque eles não sabiam como a criança nascia. E elas estão tendo bebês. Então era a deusa. E agora Moisés vai mostrar que não, que existe algo aqui por detrás, que é Deus. Deus é quem cria. Deus é quem forma. É isso que Moisés vai mostrar ali. Entenderam, irmãos? Então, ler as Escrituras. Por que eu vou lá ler a Escritura? Para entender de genética? Para entender de ciência? Não. Eu leio as Escrituras para encontrar Cristo, o prometido das nações, desde o princípio de todas as coisas. Desde o início, em todas as culturas, há a promessa de um enviado de Deus. Quando leio as Escrituras, os profetas, eu vou procurar Jesus. É bom lembrar que no Evangelho de Lucas, nos últimos episódios de Jesus na terra, quando os dois discípulos estão voltando pelo caminho de Emaús, para Emaús, Jesus se encontra, vai para perto deles, e eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, e Jesus se aproxima já ressuscitado e diz: o que vocês conversam? E eles ainda falam, ou um deles fala com certa indignação, vamos dizer assim, para Jesus: és tu só peregrino em Israel, que não sabes das coisas que aconteceu aqui nos últimos dias? E Jesus, ironicamente, olha e diz: que coisas? Que coisas? Porque vocês já notaram que quando a gente se concentra em coisas tristes, a gente se esquece de todas as coisas boas? A nossa mente não se concentra em alegria e tristeza ao mesmo tempo. Tanto que você está lá num velório e está ali chorando, né? Morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, morreu o marido, está ali chorando. De repente vira as costas, vem aqui tomar um cafezinho, e um está contando piada, bota para rir. Parou de chorar e começa a rir.
porque a mente ela não trabalha os dois assuntos ao mesmo tempo. As emoções não se entrelaçam, tristeza e alegria. Ou você está alegre ou você está triste. Ou você, aí saiu dali, eu já fui em vários velórios e eu observo isso, entende? Aí está aqui rindo e saiu dali, chegou lá, olhou o corpo, ai meu Deus, não estou zombando dos que choram não, eu só estou mostrando como a tristeza e a alegria, elas não atuam na mesma mente. Logo, aquele que está entristecido, está para baixo, está só pensando coisa ruim, ele não consegue enxergar a glória, a grandeza, a maravilhosa presença de Deus na sua vida. É assim que funciona. Os discípulos estavam tristes, caminhando para Emaús, e no processo de caminhada, eles vão conversando de coisas tristes. Tem que cuidar do que a gente conversa. Conversando de coisas tristes, baixa a energia dos dois. A frequência dos dois, em termos espirituais, fica zerada. Fica zerada, é triste. Até caminhar é ruim. Entende? Emaús era para ir rápido, ficou longe. E aí Jesus disse, quando disse, só tu que não sabe? Aí disse, que coisas? O que diz respeito a Jesus de Nazaré, varão, aprovado por Deus em obras e palavras. E nós achávamos, não acha mais. Nós achávamos que era ele que ia libertar Israel. Nós tínhamos toda uma expectativa com ele, não temos mais, morreu. Acabou. Tristeza, tristeza. Aí Jesus vai ressuscitar a consciência crística neles. Então Jesus começa a explicar o que a Escritura, não é assim que está escrito? O que a Escritura falava a respeito dele, Jesus. Aí diz assim, a começar por Moisés e por todos os profetas. Eu queria estar lá naquele dia, Samuel. Entendeu? Ele revelou o que a Escritura dizia a respeito dele, do Gênesis a Malaquias. Por todos os profetas. Moisés falou assim, Gênesis. Moisés também disse isso, Êxodo. Moisés também falou, ele não dizia capítulo tal, versículo tal, que eles nem tinham capítulo nem versículo, entendeu? Falou assim, Êxodo, falou Levítico, Números, Deuteronômio, e aí foi, e passou por todos os profetas, mostrando que a Escritura falava dele. Agora, por que eu leio o Antigo Testamento e as Escrituras? Para trazer doutrina para nós? Não. Para achar teologia? Não. Leio para encontrar Jesus. Cada livro que eu abro lá, eu digo, como é que Jesus aparece aqui? Ele falou que está aqui, onde é que está? E eu procuro Jesus ali. Você entendeu? Porque fora Jesus, não tem mais nada para nós. Entenderam, irmãos? Então essa é a introdução. É assim que nós vamos trabalhar no restante do tempo que Deus nos conceder aqui, aprofundando em graus. Essa é a introdução dos graus. Eu falei no início, primeiro grau, não é a introdução dos graus. Semana que vem, domingo à noite, se Deus quiser e nós vivermos, tá? Estarei falando do primeiro grau de aprofundamento da consciência crística. Primeira coisa, hoje introduzir dizendo, sem oração e sem leitura bíblica, não tem como ter uma consciência crística. Se eu não souber também como vou ler, de que jeito leio, não haverá consciência crística. Não havendo consciência crística, nós somos infrutíferos no nosso cristianismo. Só há um cristianismo autêntico, perfeito, frutífero, se houver consciência crística. Eu preciso tornar-me um homem crístico. Cristo precisa aparecer em mim. Cristo precisa fazer parte do meu viver.
ele precisa estar presente em todo o meu ser. Ele precisa estar na minha mente. A minha mente precisa ser a mente de Jesus. Oh, glória a Deus! Paulo escreve disso, ele diz: vós tendes a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Aquele que aprofundou-se na consciência crística. Senão não passa de mais um membrozinho de igreja. Senão não passa de mais um líderzinho qualquer, ou alguém que carrega um título qualquer. Mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida, o que nos transforma, o que nos energiza, o que nos faz fortes, o que nos faz chegar na presença de Deus, e a nossa oração tem poder, é a consciência crística. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você for como Cristo, então nós alcançamos o nosso objetivo na vida, porque esse é o propósito de Deus para nós. Amém, queridos? Eu quero concluir, então agora vou ler o que eu ia ler no começo. Não vou pregar não, só vou ler, tá? Fica tranquilo. Antes da meia-noite nós vamos embora. Isaías capítulo 1. Versículos 16, é só uma leitura interessante para esse início de conscientização. Isaías capítulo 1, versículos 16 a seguir, até o 19, até o 20, 19. Olha o que diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Da onde? Tirai a maldade da onde? Das ações, do proceder, da fala, do gesto, do caminhar, das atitudes. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Não deixa Deus ver você fazendo coisa errada. E como é que Deus não vai ver eu fazendo coisa errada? Eu me lavando, me purificando e dizendo: não quero mais fazer nada que não presta, eu quero só fazer o que é bom. Entendeu? Cessai de fazer mal. Pare de fazer mal, pare, é uma questão nossa, é uma escolha. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos. Quem? Vinde então e raciocinemos juntos. Quem? Eu e Deus. Olha só. Então, se lave, se purifique, tire a maldade dos vossos atos, pare de fazer coisa errada, entendeu? Trate bem as pessoas. Depois, vinde, marque um encontro. Vinde e raciocinemos juntos, meditemos juntos, pensemos juntos. Vamos alinhar, afinar a nossa mente, certo? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha que coisa extraordinária. Não se preocupe com os seus pecados. Não tem que andar preocupado. Eu pequei, o que eu faço? Como é que não vou? Agora Deus não me aceita, Deus não me quer. Não. Errou, se lave. Diz: olha, eu não quero mais isso, eu vou mudar de vida, eu vou ter atitudes diferentes, eu vou me aprofundar na consciência crística, eu vou me dedicar para ser como Jesus. E se purifique, deixa as coisas erradas de lado e vem conversar com o Senhor. E vão raciocinar, usar a mente. Vamos calcular, vamos planejar, vamos projetar, vamos raciocinar juntos com
Deus. Olha que coisa maravilhosa. Retomar a vida, partir para um outro princípio, renascer, fazer regênese, regeneração, mudança de vida. E então, a questão dos erros, dos pecados, o próprio Senhor dará jeito. Ele vai nos purificar. Se houver o propósito em nós, Ele nos purificará. Ele nos perdoará. Ele fará o bem a nós, aquele bem que nós queremos que esteja em nós e que nós queremos fazer para os outros. Ele fará para nós. Se quiserdes e obedecerdes, comereis do bem desta terra. Você entendeu? Medite nisto. Isaías 1. Medite nisto durante esta semana. Leve para sua casa, vai com essa palavra no teu coração, com essa instrução. Se você precisar de ajuda, de explicação, me procure. Se você tiver dificuldade em alguma área, se alguma coisa você não assimilou e precisa se assentar e conversar junto, me chame. Ok? E viva para Deus. Eu deixo com você estas palavras essa noite. Isso é uma escola. Não é para ter reteté, não é para ter línguas estranhas. Essa aqui é para ter língua bem esclarecida. Entendeu? Ponha em prática na sua vida. Amém, irmãos? Quero estar em pé, vamos agradecer a Deus.